Finalmente saiu o segundo episódio da carteira pública aqui do canal, do 0 ao 100 mil. Então vem comigo que eu vou te mostrar todas as atualizações. Começando então rapidamente pela nossa agenda aqui sobre o que a gente vai comentar hoje. Em primeiro momento, o panorama da estrutura da carteira e dos aportes que a gente tinha definido, se caso alguém não viu o primeiro episódio, só para a gente dar uma retomada de como estava, porque afinal de contas, para quem acompanha sabe que eu fiquei pelo menos um mês sem postar aqui no canal e eu gostaria de dar uma atualização rapidamente. A gente vai passar também sobre o detalhamento do novo aporte, onde eu vou comentar para vocês como que eu aloquei esse capital. A gente vai ver então um review da carteira consolidada na ferramenta do Investidor 10, que é a ferramenta que nós estamos utilizando para consolidar todos os nossos ativos. E por fim, eu vou falar sobre as nossas considerações finais e os próximos passos para os próximos episódios. Então, dando um panorama de como estava a carteira no mês passado, basicamente a nossa carteira é composta por 60% de ações, 20% de fundos imobiliários e nós colocamos um percentual de 20% em caixa. Esse percentual de 80% em renda fixa é justamente dado pela experiência que eu tenho e pelo meu perfil de risco, tá? Então, por favor, não vai utilizar isso como base para ti, isso é o que funciona para mim e é como eu quis estruturar a carteira aqui no canal. O nosso primeiro aporte, nós basicamente então escolhemos os nossos primeiros ativos e ficou em 5 ações, sendo elas Banco do Brasil, BBSE, CPFL, a Irani e as indústrias Home, sendo esses os percentuais alocados naquele primeiro momento. E mais 4 fundos imobiliários, sendo KNCR, MXRF11, XPMOL e HGLG. Esse era mais ou menos o percentual então que nós destinamos para cada um dos ativos na nossa carteira, ficando também com 20% em caixa, devido a que nós começamos a carteira em janeiro. E para quem não sabe, em janeiro o Ibovespa estava praticamente na sua alta histórica com todos os ativos esticados. Então, por isso que esse percentual de 20% em caixa foi decidido para montar a estrutura inicial da carteira. Falando então agora sobre o nosso novo aporte que nós fizemos, o nosso aporte é todos os meses aportar R$2.000, tá? Para a gente chegar na marca dos 100 mil. E nós tínhamos também disponível 23,55 aproximadamente no saldo da corretora, dado alguns proventos que a gente recebeu e depois eu vou mostrar para vocês de onde é que vieram esses proventos. Então, basicamente, nós tínhamos R$2.023 para realizar nossos aportes. Conforme eu comentei para vocês, a nossa meta é manter 60% em ações, 20% em fundos imobiliários e 20% em caixa. E para isso, eu basicamente tenho que quebrar o meu aporte de R$2.000 nesses percentuais. E fazendo isso, a gente teria então basicamente um saldo de 1.200 para a gente investir em ações, 400 para investir em fundos imobiliários e também 400 para a gente deixar em caixa na nossa renda fixa. Começando então pelas ações, esse aporte de 1.200 que nós teríamos disponível, eu aloquei nas nossas ações que tínhamos escolhido, eu aportei em todas elas, tá? Porque afinal de contas eu considero que no momento a gente está consolidando a nossa carteira com esses ativos, então não vale a pena a gente começar a concentrar muito cedo, eu prefiro ir aportando aos poucos nos ativos que eu considero que estão mais descontados, em deixar os ativos com a sua devida proporção na nossa carteira. Então, dos 5 ativos que a gente tinha, eu aportei em todos eles, sendo 4 ações de Banco do Brasil, 8 ações de BB Seguridade, 7 de CPFE, 17 ações de Irani e 8 de Indústrias Home. E também adicionei uma nova empresa na nossa carteira, que seria a Copasa. Eu estava já pensando há algum tempo em colocar alguma empresa do setor de saneamento, é um setor que eu gosto bastante, e eu estava com bastante dúvida entre Copasa e Sanepar. Inclusive, eu até gostaria de ter adicionado a Sanepar, porém, dado alguns estudos que eu fiz e também algumas projeções para 2024, eu achei que a Copasa estava com uma margem de segurança melhor. Eu gosto das duas empresas, eu não descarto em algum momento de adicionar a Sanepar, mas, dado o momento atual, eu achei que a Copasa se tornaria mais interessante da gente adicionar no nosso portfólio. Então, do budget que a gente tinha total para as ações de 1.200, eu acabei alocando 1.220, porque a gente também tinha mais aqueles R$23 disponíveis dos rendimentos passados. Então, agora comentando sobre o nosso aporte em fundos de investimentos imobiliários, nós tínhamos R$400 de orçamento para a gente respeitar os 20% do aporte de FIIs na carteira. Basicamente, o que eu fiz foi concentrar um pouco mais nos nossos FIIs de papel, ou seja, o KNCR11, então comprei 2 cotas dele, o MXRF11,
7 cotas e também comprei uma cota de XP MAL 11. Acabei não comprando nenhuma de HGLG porque ele foi um dos FIIs que mais se valorizou na nossa carteira e depois eu vou mostrar esses detalhes para vocês. E o total que nós tivemos aqui então, respeitando o nosso orçamento, foi de 395. A respeito do nosso aporte em caixa, eu basicamente então tinha R$400 para aportar. A diferença é que aqui a gente tinha criado uma meta no Banco IT, por ser mais fácil, por ser um banco que eu já usava e já tinha noção de como operar nele, então eu preferi deixar ali rendendo 100% do CDI, eu sabia que era bem tranquilo de tirar, se caso a gente precisasse realizar algum aporte. Porém, nesse meio tempo, eu acabei achando esse fundo de investimento dentro do aplicativo da corretora Rico, que é a corretora que nós estamos utilizando, que seria um fundo de investimento em renda fixa, onde ele renderia 100% do CDI, e eu acabei escolhendo ele para transferir basicamente o nosso caixa que estava no Banco IT para esse fundo, justamente por ele ter uma liquidação de D mais zero, ou seja, liquidez diária. Então a aplicação mínima também era R$100. Eu vi que tinha esse fundo também, mas esse daqui já cobrava taxa de administração, então eu não achei tão interessante, e basicamente o que eu fiz foi pegar esse valor que nós tínhamos no IT, mais os R$400 que a gente ia colocar, e por fim aqui ficou nossa posição consolidada de 809,27, que seria basicamente o rendimento que teve dentro dessa meta 100% do CDI nesse período que eu não fiz nenhum aporte, tá? Então, basicamente é isso. Nós estamos com o nosso caixa nesse fundo e agora todos os nossos ativos estão concentrados na Rico, justamente para ter uma organização melhor. Comentando então sobre a rentabilidade da nossa carteira. Então, assim, de forma bem transparente, desde o dia 1º, conforme vocês sabem, eu fiz os primeiros aportes aqui já no final de janeiro. E fiz o primeiro vídeo e postei o vídeo aqui em fevereiro para vocês. Nesse período, a nossa carteira chegou a bater 2% de rentabilidade positiva, porém, conforme eu fui não aportando nesse tempo todo aqui, até o momento, a carteira está com menos 1%. Ainda assim é um rendimento melhor que o do Ibovespa, eu não vou comemorar que a nossa carteira está negativa e ainda assim está acima do Ibovespa, mas sim, está praticamente bem correlacionada com o Ibovespa aqui. Esses históricos, teve só um momento aqui que descolou o Ibovespa e teve uma rentabilidade positiva bem maior, mas então basicamente eu trouxe essas informações aqui do Investidor 10, que é o que eu vou mostrar para vocês depois, mas o valor aplicado ele considera 4.014, que foi os nossos dois aportes, e o nosso saldo bruto, que seria dado a cotação dos ativos atuais, em 3.984. Mas lembrem-se que desse valor aplicado, 23 foi de rendimentos. Então, se a gente descontar 23 aqui, essa variação ela chega a ser ainda menor. Então, assim, eu não tô nada insatisfeito. Para quem investe há mais tempo, sabe que no início é muito difícil a gente ter uma performance positiva na carteira, porque afinal de contas a gente está consolidando. E também teve o ponto que eu gosto de citar aqui, é que a gente começou essa carteira em janeiro, e em janeiro o Ibovespa estava numa máxima muito alta, então isso consequentemente fez com que eu comprasse ativos mais elevados, mas eu estava disposto a correr esse risco, eu estou disposto a correr esse risco em carteira pública aqui no canal, e é por isso que a gente vai melhorar a performance dessa carteira com o tempo. Então é só a gente não ter pressa, os primeiros meses são assim. Para quem nunca investiu, saiba que isso é totalmente normal, a carteira não tem uma rentabilidade positiva no início, mas conforme o tempo for passando, eu tenho certeza que a gente vai conseguir melhorar essa rentabilidade. Então, antes da gente ir para o Investidor 10, gostaria só de comentar com vocês aqui a respeito da divisão da nossa carteira após os aportes, tá? Então, aqui é um print do Investidor 10 e aqui é um print da Rico. Nós estamos, então, com praticamente 59% em ações, 20,71% em FIIs e 20% no nosso caixa. É bem aquela proporção que a gente busca, uma alocação muito maior em ações, um pouco em fundos imobiliários e um pouco em caixa. E aqui, basicamente, os mesmos números, porém da corretora Rico, para vocês verem que o Investidor 10 a gente consegue ter esse mesmo controle também com uma visualização melhor. Então, falando em Investidor 10, bora para o Investidor 10 para a gente ver como tá a nossa carteira segmentada e também os percentuais de cada classe de ativo. Bom, então conforme eu mostrei para vocês, aqui está o percentual de distribuição da nossa carteira das classes de ativos. Então nós estamos, no momento que eu gravo esse vídeo, no início de abril, e atualmente nossa variação está em menos 74%, dado o valor que a gente aplicou
com o saldo bruto. Como a gente pode ver aqui, essa rentabilidade negativa na nossa carteira está sendo puxada por as ações. Então, se a gente for filtrar aqui por variação, a gente vai ver que nós estamos com uma rentabilidade positiva em Copasa, que foi uma ação que a gente acabou de comprar e adicionar na nossa carteira, e Banco do Brasil, também estamos com uma rentabilidade positiva. E as rentabilidades negativas que nós estamos são BBSE, CPFE, Irani e Indústrias Home. Lembrando que essa variação aqui do investidor 10, se a gente botar o mouse aqui em cima, a gente consegue ver que o desempenho é em relação ao preço médio. Então, é basicamente o preço atual dividido pelo preço médio. Aí vai dar uma variação positiva ou negativa, não é uma variação incluindo os dividendos. Já nos fundos imobiliários, nós estamos com uma performance positiva, sendo HGLG, o fundo imobiliário que está puxando a nossa rentabilidade com 2,57%, XPMOL com 0,47%, o KNCR com uma rentabilidade positiva também, e o MXRF11 está caindo 1% no momento. A nossa renda fixa, então, eu só queria lembrar para vocês que eu preferi não tirar o IT aqui, que eu tinha registrado no investidor 10, porque senão ele iria tirar esse saldo, que seria a nossa rentabilidade acumulada, e aí atrapalharia ainda mais a nossa variação, mas se em algum momento a gente tirar o caixa para realizar algum aporte, aí sim eu vou atualizar aqui e deixar bonitinho com o fundo de investimento que a gente está utilizando como caixa, tá? Mas isso daqui é justamente para manter a rentabilidade desde o início que eu tinha colocado aqui. Então, só atualizei, adicionando mais R$400 de saldo, que seria como se fosse um novo aporte. Então, falando aqui dos proventos, tá? Como vocês podem ver, eu vou filtrar aqui por proventos recebidos. Nós recebemos 18,55 em fevereiro. Foi nosso primeiro mês e já recebemos esse valor. Então, eu fiquei bem feliz. E 5,27 em março. Eu até tinha colocado menos esse valor ali, que eu tinha considerado na nossa apresentação, mas na verdade foi 23,82 até o momento, é o que recebemos nesses meses que nós estamos aqui com a nossa carteira, com uma média de 5,95 até o momento. Se a gente for ver futuros, a gente tem R$ 3,88 para receber em abril até o momento que eu gravo esse vídeo. Então agora indo para os gráficos para a gente ver a rentabilidade da nossa carteira. No momento então estamos com uma perda de capital de aproximadamente R$ 30 do que a gente já investiu. Se a gente for considerar a nossa rentabilidade aqui no Investidor 10, eu não tenho certeza por que essa rentabilidade é diferente da corretora Rico, mas aqui nós estamos com uma rentabilidade ainda maior do que a do Ibovespa, porém na corretora Rico estava mostrando essa rentabilidade negativa, então eu preciso entender um pouco mais como essa rentabilidade é formada, porque aqui não tem muitos detalhes. Eu sei que aqui no Investidor 10 ele considera a rentabilidade ponderada, que é a rentabilidade com os proventos, então eu não sei se na Rico ela considera esses proventos recebidos, mas enfim, aqui mostra que a nossa rentabilidade até o momento foi 1% em fevereiro, 0,47% em março e 0,17% atualmente em abril. Então, um acumulado de 0,74. Vendo então as nossas posições, conforme a gente viu, aqui, dado por ativos, então, nós temos basicamente BBSE como o nosso maior ativo na nossa carteira, seguido de Banco do Brasil, CPFE, na sua concentração atual, Irani com 8%, o KNCR representando um percentual maior do que as indústrias Home, XPMOL, Copasa, HGLG e, por fim, MXRF11. Nossa carteira está 100% nacional, é a nossa estratégia no momento, então não vamos colocar ativos estrangeiros na nossa carteira. E vendo os nossos ativos por segmento, a gente consegue ver que 45% da nossa carteira vem do setor financeiro, 30% de utilidade pública, 13% de materiais básicos e 11% de bens industriais. Isso em questão de setor. Se a gente for ver por segmento, então, é 23% em seguradoras, 21% em bancos, e para mim essa estratégia tá ok, tá, gente? Então eu não tô muito preocupado com essa concentração que vocês podem ter pensado aqui em setor financeiro. Eu acho bem legal. Energia elétrica, papel e celulose, máquinas e equipamentos, e agora, conforme a gente adicionou a Copasa, água e saneamento, nós também temos esse segmento na nossa carteira. Falando então de fundos imobiliários, nós temos 51% em fundos de papel e 48% em fundos de tijolo. Eu gosto de manter essa proporção, então espero que a gente consiga manter mais ou menos esse patamar. Eu acho que deixa a carteira bem saudável. E aqui dos nossos 4 FIIs que nós temos, 37% seria títulos e valores imobiliários, 28% shopping e varejo, 20% logístico e
praticamente 14% híbrido. E aqui estão esses percentuais, já que nós temos somente um fundo imobiliário de cada um deles. Então, para finalizar aqui no Investidor 10, a nosso objetivo aqui é R$100 mil. Nós estamos com 3,98% concluído e, segundo o Investidor 10, no mês estimado para a conclusão é em setembro de 2027. Eu acredito que a gente consegue chegar nesse número antes, mas vamos ver. Bom, então para a gente finalizar o vídeo de hoje, eu só gostaria de dar algumas considerações finais e também comentar sobre os próximos passos. Então, eu gostaria de retomar os investimentos de forma mensalmente aqui nessa carteira pública do canal, porque afinal de contas, para quem não sabe, eu fiquei 1 mês e meio sem postar vídeos aqui no canal, mas por questões pessoais, mas agora eu gostaria de dizer que eu estou de volta e que a gente vai retomar essa série religiosamente todos os meses. Eu pretendo também dar mais detalhamento das posições e das escolhas de ações que eu estou fazendo aqui, porque afinal de contas, eu tenho critérios e talvez vocês tenham curiosidade de saber, por exemplo, por que eu adicionei Copasa e por que talvez eu vou adicionar novas ações nos meses seguintes. Então, eu pretendo dar mais detalhes para vocês, trazer essa parte um pouco mais técnica, porque eu sei que tem gente que tem interesse de entender o racional por trás. Queria dizer que eu também estou cogitando em realizar a portabilidade de corretora, porque afinal de contas, é a primeira vez que eu estou utilizando a Rico e eu confesso que eu não estou tendo uma experiência muito boa com ela. Ela é uma corretora diferente. Eu era acostumado a utilizar a Clear, eu já utilizei a XP e também utilizo a Nuinvest, então dessas eu posso dizer que a Clear é mais parecida com a XP possível, mas a que eu utilizei por mais tempo foi eu achava a interface da Clear muito boa para desktop e a da Rico eu já acho um pouco mais, muita coisa, um pouco mais bagunçada. Eu não sei ainda se é eu que não me adaptei ou se de repente eu tenho que dar mais um tempo até eu ter essa adaptação, mas enfim, estou pensando se eu devo trocar para a Clear ou não, porque afinal de contas ambas são do grupo XP e seria bem tranquilo para a gente realizar essa portabilidade. Então, eu provavelmente vou continuar com a Rico por uns meses, mas estou avaliando se vale a pena ou não. E por fim, os próximos aportes serão maiores para compensar esse período que eu estive fora. Então, assim, não quero aumentar muito o aporte aqui do canal, porque afinal de contas eu acho que é interessante para a gente manter essa série, mas pelo menos para compensar esses meses que eu tive fora, provavelmente se não for no próximo mês, nos próximos eu estarei aumentando um pouco o aporte, só para a gente conseguir ter um pouco mais de capital para aplicar, porque afinal de contas foi um mês que eu não consegui gravar, então eu tô me sentindo um pouco na dívida com vocês por isso. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês estão gostando dessa série, por favor, comente, deixa o like se tu gostou desse vídeo, e se tu não for inscrito, por favor, se inscreva, porque eu tenho certeza que essa série vai ser muito legal de acompanhar aqui no canal, e eu pretendo cada vez mais trazer um conteúdo de valor para vocês. Então, muito obrigado, até a próxima e um abraço.